Então, gente, eu mostrei, né, algumas coisas para vocês. E agora eu quero ler um versículo aqui, né, em Efésios 5 ou 6 e versículo 2. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra, né? Então, assim, honrar os nossos pais, né, enquanto eles estiverem vivos. E eu honrei. E de que forma nós honramos os nossos pais? Nós honramos respeitando, nós honramos ajudando eles naquilo que eles precisam, sejam financeiramente, sejam fisicamente, né? Porque minha mãe era uma mulher muito independente, muito corajosa, mas a idade, a velhice vai tirando essa independência, né? Então ela dependia da gente para tudo já, né? E essa questão da honra, principalmente a honra financeira, né? Se você não pode honrar com a presença, mas você honre financeiramente de alguma forma. Os meus irmãos que não estavam presentes, então assim, vocês sabem que a velhice é algo muito caro para você cuidar de alguém bem mesmo, como minha mãe era bem cuidada, pessoas trabalhando, né? Pessoas para dormir, tudo direitinho. O valor de aposentadoria não dá, né? Então, tudo que, né, de médico, ela tinha aquele problema de osteoporose, tudo que tinha que tratar com remédios caros. E naquilo que a gente não conseguia fazer tudo, que eu não dava conta, aí meus irmãos, né, minha irmã Josi, meu irmão Gessinho, o João, a Maura, né? Então vinha o Jairo, né, quando precisava de mais valores maiores, né, para poder ela não ir para médicos ruins. E, assim, é isso, gente, é honrar. Eu fico muito triste, né, de ver alguns idosos que os pais se aproveitam deles, né? Ou que os filhos se aproveitam deles, que os netos se aproveitam, né? Ao invés de ajudar, faz tirar o pouco que o idoso ganha, né? E vive ali, né, sustentado. A gente sabe que no Brasil existe muito isso, né? Muita gente sustentada por idosos, né? Deixando de o idoso ter, né, o acompanhamento que ele precisa ter, né, para poder sustentar muita gente preguiçosa, né? Porque a gente sabe que não falta emprego, né? Falta vontade de trabalhar nas pessoas, né? Eu sempre falo isso, né? Então você tem alguma forma de trabalhar, de algum formato, para não ficar aí pegando o dinheiro de quem está aposentado, que já trabalhou uma vida inteira. E aí, gente, como é assim, né, essa história que eu acho incrível da minha mãe, né? E assim, ela teve 11 filhos, né? E ela teve o primeiro casamento, ela foi abandonada, com 8 filhos pequenos, ela ficou, né, abandonada. O cara sumiu e largou ela com os filhos aí no meio da rua, né? Sem ela ter nada, sem ter casa, sem ter nada. Uma mulher nova, jovem na época, né? E alguns filhos dela ela teve que doar para eles não passarem fome, né? Outros ficaram com elas. Então, assim, foi uma história muito marcante. Então, minha mãe ficou muito deprimida, ela quase foi à loucura, né? E depois ela conheceu meu pai, né? Que meu pai, para mim, é um grande homem, né? Um homem batalhador, um homem trabalhador. E minha mãe, ela casou com meu pai, mas não era por amor, gente. Ela casou com meu pai para ter um lar, né? Aí ela veio para esse sítio aqui, que foi onde ela morreu, né? Onde ela foi honrada, né? Aqui, mais de 50 anos ela viveu aqui. E nessa chácara linda que meu pai construiu. E ela só não amava o meu pai, mas ela respeitava, porque minha mãe era uma mulher muito direita, entendeu? Então, ela cuidou do meu pai enquanto ele esteve vivo e tudo. E aí, depois ela disse, não vou me casar mais. Ela tinha pavor, né, de casamento, né? Ela até falava pra gente, estuda, né, por um período, estuda pra ser independente, porque ela achava assim, na cabeça dela, como os casamentos dela, né, ela foi abandonada e o outro ela não casou por amor, então ela achava que não era bom o casamento, né? Mas aí ela orava por nós, para que nós, né, tivéssemos casamentos bons. E aí Deus, abençoou eu, né, minha irmã, minhas irmãs, né? E graças a Deus, nós temos bons casamentos e desfrutamos, né, de coisas boas por conta de tudo que, né, a minha mãe orou por nós. E, assim, gente, de legado, né, que ela me deixa, sabe, gente, o mais marcante de tudo é a fé.
Eu tô aqui, gente, aqui a Bíblia dela, né? Essa é dela, tá vendo? Essa grandona aqui, da letra gigante, que foi todos os irmãos, né? Os irmãos que conviveram com ela, comprou e deu de presente. E essa aqui, bem gigante, é a do meu pai, né? Então, são as heranças que eu quero, né? Do meu pai, da minha mãe, que eu gosto, são as Bíblias. E era muito incrível ver manhã todos os dias lendo a Bíblia. Todos os dias, de manhã cedo, era a primeira coisa, eu chegava aqui para trazer o café dela, o suco verde dela, e ela já estava com a Bíblia na mão, né, e lendo, né, e no dia que ela faleceu, no domingo de manhã, eu cheguei aqui, ela ainda leu a Bíblia no domingo de manhã, na quinta-feira ela tinha ido para o círculo de oração, então ela morreu assim com muita fé, né, assim, ela acreditando mesmo. Ela acreditava nas orações, ela acreditava no círculo de oração, né? E ela orava por todos os meus irmãos. Era incrível que ela falava assim, quando eu coloco o joelho no chão, eu oro por todos eles. Não fica um que eu não lembro, né? Até aqueles que não querem, né, manter contato comigo, porque alguns não perdoaram ela por causa das doações e outras coisas. E ela sofria com isso, mas ela falava assim, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Então, era uma mulher incrível, né? Nesse sentido de muita fé, de vencer, né? Ela foi muito deprimida, então os irmãos da igreja um dia vieram aqui orar por ela aceitou a Jesus, né? E ela foi curada, então ela morreu lúcida, curada, sem nenhuma sequela de depressão. E esse Jesus, né? É maravilhoso, né? Ele cura, né? Ele cura qualquer enfermidade, ele cura qualquer doença. E ela falava assim, eu tenho fé em Deus que isso aqui vai ser resolvido, né? E aquela fé dela ali forte, isso me impulsiona, né? Essa fé. E outros pontos marcantes da minha mãe, né? Eu sempre que eu olho assim, me vejo nos lugares que eu cheguei, onde estou, né? A prosperidade que tenho em todas as áreas da minha vida. E por que eu falo de prosperidade, gente? Eu falo sempre assim, não é só sobre dinheiro. Dinheiro é necessário, a gente quer e precisa e é bom. Mas a prosperidade na Bíblia, ela vai falar da prosperidade no todo, né? Ser próspero com a família, no casamento, nas amizades, né? Então, é uma prosperidade completa quando você segue a palavra, quando você obedece, né, a Deus e você honra os seus pais. Aqui acho que eu já fiz um vídeo, né, gente? Eu uso esse aqui, que era a aliança do meu pai, né, que ele me deu antes de falecer, e agora eu tô usando essa aqui, que é a da minha mãe, né, e eu já coloquei aqui no meu dedo. Então, assim, eu tenho orgulho, né, dos pais que eu tive. Não eram perfeitos, como eu não sou, como ninguém é. Era um tempo diferente, então eles tinham algumas ideias que divergem da minha, que eu não vou aplicar nos meus filhos, mas eles tinham outras coisas que eu achava interessante e que eu irei, né, aplicar na educação dos meus filhos. Mas outra coisa muito marcante na minha vida, como manhinha, aqui é Olhos d'Água, gente. Na época que eu estudei, não tinha transporte, né? Todo mundo já sabe disso. Quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, mãe, ela saía daqui a pé e ela ia me levar nos Bagres. São 4 quilômetros para poder estudar em Miguel Comum, no Polivalente. Então, pouca gente estudava nessa época, né? Porque não tinha ônibus, não tinha nada. E ela ia me levar, ela ia e voltava. E eu tenho até um vídeo que eu fiz. Gente, eu tenho tantos vídeos de manhã. Eu tenho tantos vídeos de manhã com Sofia e com Zay. Eu filmava, mandava para ela assistir. Eu tenho várias memórias dela. Eu convivi com ela. Que privilégio que eu tive. Todos os anos da minha vida. E depois ainda tive, né? Já tem 4 anos que eu tô aqui no sítio, que eu vim morar pertinho dela. Quando eu estava em Jacobina, ela ia para lá e ficava na minha casa. E aí meus filhos conviveram muito com ela. Sofia e Maisai sente muita falta de manhã. Eles pedem para vir aqui na casa dela, eu abro. Aí ele já conta a história. Ele diz assim, a vovó estava velhinha, estava cansada e o papai do céu veio buscar. E ela está morando lá no céu. E nós vamos encontrar com ela. O interessante, gente, da morte, para aqueles que acreditam na palavra, é que a morte não é o fim.
mesmo aqui chorando de muitas saudades, porque eu choro todos os dias. Quem perdeu alguém querido sabe disso, sabe como faz falta. Eu ouço a minha voz todos os momentos dizendo, maninha, maninha, né? Porque eu vivia muito com ela, então eu estava aqui, ela estava lá na minha casa, e eu brigava com ela, maninha, você não vai fazer isso, maninha, você não vai subir ali, maninha, e ela falava, ô menina chata, né? Mas era chata, né? Eu sabia que ela não chamava de chata no sentido de chata, ela sabia, ela falava com as pessoas, né? Que eu me preocupava com ela o tempo inteiro. Era chata porque cuidava dela, né? E aí eu fiquei, né, gente, vai fazer 2 meses, no dia 7, né, de novembro. Então, eu sinto muita falta, é um vazio assim tão grande, mas Jesus tem preenchido, né? E aí, a gente ficava, né? E aí, quando eu chego aqui, eu já descia, né? Maninha, maninha. E ela também chegava lá, Lúcia. Então, eu ouço essa voz o tempo todo, né? E o que eu deixo de mensagem para as pessoas? Que eu quero deixar sempre: cuide bem dos seus pais, cuide bem dos seus filhos, cuide bem das pessoas que você ama. Porque você não sabe o dia e a hora, né? Que Deus vai recolher. E aí, quando vai, você sente muita falta. E é bom você sentir falta como eu sinto faltas. Falta sem remorso. Falta porque sinto saudades, mas nenhum remorso. Tudo que estava ao meu alcance para fazer por manhã e alguns dos meus irmãos também, nós fizemos, né? E eu ainda tive o privilégio de ouvir a voz do Senhor, né? Quem assistiu o meu outro vídeo sabe, eu ouvi, né? 3 semanas antes da minha mãe falecer, porque eu acreditava, gente, que manhã ela ia para 100 anos, 95, 100, porque ela não tinha nada no coração, o problema dela eram os ossos, né? Aí eu tinha medo dela cair e ficar na cadeira de roda e tal. Mas ela fazia um pedido para Deus, né? Ela falava assim que não queria ficar em cima da cama e que não queria enterrar nenhum dos filhos. E o Senhor ouviu a oração dela. E eu, uma quinta-feira, tirando verduras com a pessoa que colabora comigo, que trabalha comigo, né, Cirleia, eu ouvi uma voz nítida dizendo lá no quintal, a sua mãe vai morrer, se prepara. Essa voz foi tão forte, que eu chorei na hora. E eu disse para Cirleia, né, eu disse, Cirleia, minha mãe vai morrer e agora eu não estou preparada e tal. E aquilo foi forte, eu falei, gente, Lu, eu ouvi essa voz, né? E hoje eu penso assim, porque Deus me avisou? Porque na minha cabeça ela ia morrer né, ela ia viver mais 10, 15 anos. E aí o Senhor, acho que ele pensou assim, ela vai ficar muito mal se ela não imaginar que eu vou levar a minha filha, né? E aí eu desci, contei pro meu esposo Esdras, eu disse, Esdras, maninha vai morrer, Esdras, eu ouvi essa voz muito forte. E aí a gente, Lu, eu disse sim, sim. E daquele dia durou 3 semanas a minha mãe, né? E eu vinha o tempo todo aqui na casa dela, ela ia pra minha, e aí eu ligava toda hora. Quando eu ligava que ela não atendia, né? Eu corria. E aí eu vinha... Só um minutinho, gente. Aí eu vinha, né, olhar. Eu tava com medo, né? E eu fiz um pedido pra Deus. Eu falei assim, oh Deus, eu não quero encontrar a minha mãe morta. Tipo assim, ela tá dormindo e eu chegar aqui e achar ela morta. Ou ela caiu aí na roça, alguma coisa desse tipo. Eu quero estar com ela, né? Eu pedi isso pra Deus, porque aquela voz foi muito forte que eu comecei a ter convicção de que a minha mãe iria morar com o Pai Celeste. E aí, ela não sentia nenhuma dor, ela não estava reclamando de nada. Eu marquei um médico para ela, mas só para poder ela fazer os exames de rotina para ver se tinha alguma coisa, né? E aí, pronto. Durou 3 semanas e ela, no sábado, né, de manhã, ela estava molhando as plantinhas dela, eu vim aqui, aí toda hora eu vinha, mãe, tá tudo bem, depois tu vai lá para casa e tal. Eu ficava nessa monitorando. E aí o Senhor permitiu, né, que ela sentisse aquela angústia, aquela dor. Nós levamos para o hospital, eu levei, né, com minha irmã, com meu Maura, com meu cunhado Alex. Ela já ficou com os meus filhos, com os nossos filhos. E aí ela ficou internada ali. E aí eu comecei a achar no hospital, né, era 3 horas da tarde, que ela não ia voltar para casa. Aliás, eu já saí de casa dizendo isso pro Alex e para o Esdras, minha mãe não volta mais. Hoje o Senhor vai levá-la.
E aí fui pro hospital. E lá ela naquela agonia, né, assim, não deixava nada, né, medindo a saturação, ela tirava o soro do braço, ela tirava. Aí a gente viu que os órgãos já estavam parando, né, nos exames que fizeram. E quando foi às 10 horas da noite, né, ela ainda estava preocupada comigo, ela estava extremamente lúcida. E ela, minha filha, você não está cansada? Eu ficava em pé o tempo todo, perto dela. Eu disse, não, mãe, eu não estou cansada. Eu estava cansada, mas eu sempre falava que não. Porque ela me preocupava comigo o tempo todo, né? Se eu estava cansada, porque ela achava que eu sempre trabalhei muito. E eu falava para ela assim, nossa, eu sou tão parecida com ela. Ela trabalhou tanto e eu nunca vi ela dizendo que estava cansada, né? Mas a gente cansa. E aí, quando foi às 10h20 da noite, ela olhou para mim, fechou os olhos e foi embora, né? E ali eu desabei, mas avisada de que o Senhor a levaria. Então, o nosso consolo é esse, gente. A saudade é muito grande, né? Ela vai diminuindo com o passar do tempo, eu tenho convicção disso, mas como nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos, né, que iremos nos encontrar, né? Nós iremos nos encontrar, né? Iremos nos rever novamente. E o que tenho é isso, né, gente, de lembrar sempre dela como uma grande mulher, pequena em estatura, 1,40 m e pouco, não dava nem 1,5 m, mas gigante na fé. Uma mulher de uma coragem, e eu sempre quero carregar dela. Preguiça não, eu odeio a preguiça, a Bíblia também abomina o preguiçoso. Então, não gosto dessa palavra, ela não gostava. Quando eu paro, é porque eu estou cansada, eu não estou com preguiça, eu não tenho preguiça de fazer nada. E eu vi minha mãe assim, sem preguiça de fazer nada. Ela não tinha preguiça. Na semana que antecedeu a sua morte, na quinta-feira, ela debulhou feijão na minha casa o dia inteiro. No dia da sua morte, ela estava perguntando se eu queria que ela cortasse os tomatinhos. Eu estava cozinhando e ela me olhando. Ela estava sempre pronta, né? Sempre pronta para fazer alguma coisa. Ela até inquietava de não poder fazer muitas coisas. Mexia nas plantas, no jardim o tempo inteiro. Amou os filhos de uma forma incrível, diferente, porque era diferente naquela época, né? Mas não esqueceu de nenhum. As suas orações estão registradas, né? Eu continuarei orando pelos meus irmãos, orando por, né? No círculo de oração, continuando, né? Aquilo que ela acreditava e que eu acredito também, que é a oração, que a oração pode mudar vidas, que a oração pode salvar, pode mudar, pode curar qualquer enfermidade. Então, eu acredito na Bíblia, eu acredito na oração, né? O chamado, né? Que Deus, eu sei que Deus me chamou para falar para outras pessoas. E ela amava ver os filhos dela, né? Eu tenho outros irmãos também que ministram, o João, o Jairo e outros. Então, ela amava ver os filhos falando, né? De Jesus. E é bom, né? É bom ter alguém que foi, né, cheia de defeitos, como eu sou, mas que tinha muitas qualidades, muitas coisas boas, e que era uma mulher de muito respeito, né, deixou muita saudade, né, como eu ouvi tantas coisas boas, né, das pessoas que conviveram com ela, das pessoas que tinham amizades com ela, como a presença dela é marcante aqui no círculo de oração, né, eu vou e a gente sente saudade, sente a imagem dela ali naquele local, que ela acreditou que Deus faria milagres, e Deus fez vários, e Ele vai continuar fazendo. Então, assim, honra teu pai, honra tua mãe, né, para que te vá bens em todas as áreas da tua vida, e para que sejam prolongados os teus dias aqui na terra. Você não vai se arrepender disso, vai colher os frutos como eu colho todos os dias. Sou próspera em todas as áreas da minha vida, sou uma mulher extremamente realizada, extremamente feliz com Deus, né? Com a minha família, com o que tenho, com o que sou, e sei que o que está por vir não é nem a sombra do que eu tenho ainda, né? Então, que Deus abençoe, que a prosperidade te acompanhe em todas as áreas da tua vida. E não esquece, medita nessa palavra de dia e de noite, que tu vai bem.